o que aconteceu foi o seguinte, a guerra seria uma guerra muito rápida, ia durar 2, 3 semanas talvez, um mês no máximo. Porém, começaram a enviar armas para a Ucrânia. E os Estados Unidos tiveram a brilhante, quando eu falo brilhante eu estou sendo sarcástico, viu? Porque a pior de todas as ideias, que é vamos impor sanções à Rússia. E as sanções à Rússia fizeram o quê? Fizeram com que o custo de vida nos Estados Unidos aumentasse e na Europa também. Foi um baita de um tiro de canhão no pé do Joe Biden e dos europeus. Isso tudo tem como pano de fundo uma guerra geopolítica econômica, que é o quê? É o fim da dolarização no mundo. Hoje não mais, mas até 2 meses e meio atrás, todas as transferências feitas no mundo praticamente eram em dólar. Tudo que você comprava, que indústrias compravam, tudo era cotado em dólar. Nada era cotado em euro, em rublos, em yuan, em nada, em nenhuma outra moeda. Tudo em dólar. Até que quando você vê uma indústria, eu vou te dar exemplos aqui de indústrias no Brasil. Ó. A Volkswagen ia comprar uma pecinha para um carro. Eles falaram, mas cada peça custa $15. Aí tem que converter para o real, mais 60% de imposto. Aí sai tanto quando vende aqui na concessionária. Só para te dar um exemplo, que é sempre cotado em dólar. Então se o dólar subia, o preço de tudo subia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Se o dólar caía, o preço de tudo acabava caindo. Claro, com exceções dependendo da área econômica. Ok, o que aconteceu? Aconteceu que os BRICS, principalmente China e Rússia, e aí principalmente a China, que tem muita grana para investir, começaram a investir em países de terceiro mundo, principalmente na África e na Ásia. A China agora começou a investir também em países da América Latina, Bolívia, Argentina, Peru. Ok, e aí o que aconteceu? Esses países começaram a melhorar a sua economia, porque foram bilhões e bilhões e bilhões de investimentos da China. Esses países começaram a ser convencidos pelo governo chinês a não mais usar o dólar. Quando a gente compra um do outro, por que a gente está cotando em dólar? Eu sou a China, você vamos supor, a Nigéria. Você vai ficar cotando em dólar? Vamos cotar em yuanes, que é a moeda daqui da China, ou na sua. Por que a gente vai ficar usando dólar? Só para os americanos se darem bem? Não, vamos usar a nossa moeda, é melhor para a gente. O que acontece? O fim da dolarização do mundo, faz com que o lastro de absolutamente tudo no mundo hoje é o dólar. E o dólar não tem lastro em nada. Qualquer país, quando você aprende... Eu vou te falar, quando alguém tem aulas de economia, as primeiras aulas de economia, eles falam, olha, o dinheiro, o tesouro de um país sempre tem lastro em ouro, ou lastro em commodities, ou lastro em alguma coisa. Já os Estados Unidos, não. Não tem lastro em nada. Eles podem imprimir dinheiro quanto eles quiserem, são os petrodólares. O lastro deles é em petróleo que nem é deles. O que acontece? Se começar a desdolarizar o mundo, os Estados Unidos vão ter que ter lastro. Só que eles não têm lastro. Eles não vão mais poder ficar imprimindo dólar assim, sem limites. Eles vão ter que provar que eles têm alguma coisa para poder imprimir esses dólares. Que é o que qualquer país do mundo faz. Senão vai ter inflação, a moeda vai desvalorizar. Isso eles não querem. Por isso, começaram a provocar a Rússia e a China. A China lá em Taiwan começaram a enviar armas para Taiwan. E eu vou te falar, eu conversei com muita gente da China nas últimas semanas, eles falam, olha, vai ter uma guerra entre China e Taiwan. E Taiwan é uma província que faz parte da China, mas tem um governo independente. Eles falam, a guerra não é questão de se, é questão de quando. Vai ter porque estão provocando, assim como usaram a Ucrânia para provocar a Rússia. Aí o que aconteceu nos últimos dias, que foi uma derrota muito grande para os Estados Unidos. 2.400 soldados, vou te mostrar aqui o vídeo, que estavam no último local que a Rússia não tinha conseguido o controle, era aqui, vou te mostrar aqui o mapa da Ucrânia, e aí você vai entender direitinho onde é o local e por que é importante. Aqui está o mapa da Ucrânia, não está aqui a Ucrânia inteira, dá para ver? Pois bem, aqui, desse lado aqui está a Rússia. A Rússia tinha anexado a Crimeia, só que não tinha como você ir da Rússia para a Crimeia sem ser de barco, só dava para ir pelo oceano. Ok. A Rússia começou a guerra, provocou aqui em Kiev, provocou em outros lugares, e depois se concentrou aqui, que é o lugar importante para a Rússia. Só que tem um local, que é Mariupol, você deve ter escutado muito falar desse lugar nas últimas semanas, e ninguém fala por que é importante. Mariupol não tem apenas o maior porto da Ucrânia, tem também o maior complexo siderúrgico da Ucrânia, e é muito importante ter indústria siderúrgica, porque você faz aço, você faz ferro, você usa minério de ferro, enfim, você faz muita coisa para construção. Até para reconstruir o país é muito importante ter uma siderúrgica. Ok. Aí, o que acontece? Aqui em 2 de março, Mariupol estava assim. Aí aqui a Rússia foi chegando. 17 de março, a Rússia conseguiu cercar a cidade. Em 22 de abril, estava aqui, Azovstal é esse lugar onde tem um complexo siderúrgico e tem o porto ali. Estava completamente tomado pelos russos. E eles ficaram resistindo,
Até que, em 17 de maio, os russos conseguiram tomar controle total. Aqui virou tudo vermelho, tudo russo. Então, hoje, o mapa da Ucrânia está assim. Essa parte vermelha é a parte onde os russos têm o controle total, que é exatamente a parte onde estava tendo atentado terrorista nos últimos 7 anos. O mais famoso desses atentados foi quando tem um prédio em que ficavam lá vários sindicatos. E ficava lá o sindicato dos trabalhadores, de tudo que você imaginar de categorias. E lá ficavam as pessoas de esquerda, os que são mais alinhados com o comunismo, com o socialismo e tudo mais. Ok, trancaram as portas dos prédios e tacaram fogo os neonazistas e mataram carbonizadas 42 pessoas. Esse foi o primeiro dos atentados. Foram vários atentados dos neonazistas, morreram 14 mil pessoas inocentes nos últimos 7 anos, lá na Ucrânia, nessa região. Então a Rússia tomou essa região e fez o que eles chamam de um corredor por terra. Por que corredor por terra? Porque agora, da Rússia até a Crimeia, que é parte da Rússia, dá para ir por terra. E essa região aqui que a Rússia tomou, e vai tomar um pouquinho mais, essa região vão ser 2 países, que vai ser a República de Donetsk e a República de Luhansk. Essas duas vão ser 2 repúblicas independentes da Ucrânia, e que vão ser, com certeza, aliadas à Rússia. E eu vou falar porque eu já fui para a Ucrânia várias vezes, e o pessoal dessa região, teve até um plebiscito em 2015, 91% deles se consideram russos. Eles se acham russos. Inclusive, você vai lá, inclusive tem um lugar que não está tendo guerra hoje, que é Odessa, a Rússia parou de atacar lá, está focando nessa outra região, em que um amigo meu foi lá, ele tirou até foto, estava escrito em ucraniano, mas dá para ler, porque é muito parecido com o polonês. Se você entender o alfabeto cirílico, você consegue ler, porque parece muito. E eles estavam falando, saiam daqui, ucranianos, na Ucrânia. Em 2015, aquilo era engraçado. Você falava, caramba, o pessoal mandando os ucranianos saírem do próprio país. Mas depois você vai lendo mais sobre o assunto, você fala, caramba, eles não se consideram ucranianos, eles se consideram russos. Ucranianos, eles estão falando, são os neonazistas de Azov, que estavam fazendo diversos atentados terroristas. São esses quem se renderam. Tá aqui o vídeo, ó, prometi. Eles, no dia 17, começaram a abaixar as armas. Foi uma surpresa para todo mundo. Nem os soldados russos estavam acreditando que eles começaram a abaixar as armas e a se render. E como todo mundo lá fala russo, eles começaram a falar, não, tá aí, ó, a gente está se rendendo. Aí eles começaram a revistar todo mundo, colocar em ônibus para levar para outro lugar. E aí depois o plano é que a Rússia vai fazer uma troca de prisioneiros. Começaram 270 soldados abaixando as armas. Aí entre o dia 18 e o dia 20, foram no total 2.400, ou seja, todos eles que estavam lá resistindo abaixaram as armas, ó, foram colocados em ônibus, e aí a Rússia vai fazer uma troca de prisioneiros, os prisioneiros russos com os ucranianos, e o presidente da Ucrânia diz que ele quer que as coisas voltem a ser como antes. Não vão voltar a ser como antes, porque o presidente da Ucrânia, ele reforçou, ele deu verba para esses grupos neonazistas fazerem o que estavam fazendo. E ele foi quem... O Joe Biden começou a jogar gasolina na fogueira, né? Falando, a Ucrânia vai entrar na OTAN, a Ucrânia é independente, pode fazer o que bem entender. E o Zelensky, como um fantoche do Biden, começou a falar, eu vou entrar na OTAN, eu quero entrar. Aí foi invadido. Se ele não tivesse feito isso, se lá atrás, eu tô falando nem tão lá atrás, ó, janeiro, em janeiro, o Zelensky chegasse e falasse, Putin, tá aqui um documento, eu não vou entrar na OTAN. Realmente, se a gente entrar na OTAN, os Estados Unidos vão colocar armas nucleares aqui. Essas armas têm controle deles e não nosso. Essas armas podem chegar na Rússia em menos de 2 minutos. Em menos de 5 minutos, uma ogiva nuclear pode explodir toda Moscou e você não vai nem ficar sabendo. Pois bem, não vou aceitar isso, a gente vai ficar aqui neutro, tá? Não gosto de você, você é um canalha, mas eu vou ficar neutro nessa, ok? Me esquece, eu te esqueço, tchau, passar bem. Pronto. Não. Sabe o que ele falou? Somos independentes, nós vamos entrar na OTAN e não sei o que. Pronto, aí teve isso aí tudo. Pois bem, se o Biden falasse, não queremos guerra, o Biden, o que mais que é guerra? Não queremos guerra, nós estamos fechando as portas da OTAN para a Ucrânia. Sabe o que teria acontecido? Teria acontecido que podia falar, tá bom, a Ucrânia não vai entrar na OTAN, acabou, tchau. Não. Falou, vocês vão entrar na OTAN? Ele sabia o seguinte, se ele invadisse depois que a Ucrânia estivesse na OTAN, ou depois que a Ucrânia tivesse assinado o documento de querer entrar na OTAN, sabe o que aconteceria? Ele estaria invadindo um país membro da OTAN. Aí seria a Terceira Guerra Mundial. Então ele tinha que invadir antes, ele não esperou. Os russos defendem o seu território há mais de 2.000 anos. Desde antes do Brasil existir,
a Rússia já estava lutando para defender seu território de tudo que é invasor que você puder imaginar. Vão morrendo as pessoas invisivelmente, morrendo de fome, morrendo em fila de hospital, morrendo de desalento, morrendo com a violência que aumenta e vai jogando a sociedade contra si mesma, que é o que aconteceu no Brasil, a polarização causada exatamente por meio desses agentes americanos. Falou.